Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, a leitura que fazemos do orçamento que aqui nos é apresentado não é exatamente a mesma que o Sr. Ministro faz, mas é normal, é natural. Para nós, o orçamento que hoje discutimos não é bom para a agricultura, não é bom para a floresta e muito menos é bom para o mundo rural. Este orçamento, na nossa opinião, não estimula o investimento, não melhora o rendimento dos investidores, não estimula a criação de postos de trabalho e não cria condições que melhorem a competitividade dos nossos produtos agrícolas. Este orçamento, no nosso entendimento, continua gerando incerteza legislativa no setor florestal. Resumindo, na nossa opinião, não temos aqui boas notícias relativamente a este orçamento. Terei oportunidade ao longo desta minha intervenção, assim como os meus colegas, de demonstrar aquilo que agora aqui lhe afirmo. Mas, Sr. Ministro, segundo os dados divulgados pelo INE, o rendimento da atividade agrícola em 2017 decresceu 2,4%. O rendimento dos produtores agrícolas, das pessoas do setor, decresceu 2,4%. Em 2018 deve decrescer ainda mais. Foram forças alheias ao governo, obviamente, como as condições climatéricas, a tempestade Leslie, que assolou o país, algumas das quais o Governo e o Ministério da Agricultura podia ter atenuado, não o fez de imediato. Os agricultores sentem um pouco isso, foram, como noutras circunstâncias, deixados um pouco ao abandono, mas também o rendimento vai baixar em 2018, muito pelo aumento dos combustíveis. O Sr. Ministro sabe que de julho de 2017 a outubro de 2018, os combustíveis subiram cerca de 20%. Ora, a primeira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro da Agricultura é a seguinte. Nós ouvimos o Sr. Ministro das Finanças anunciar com pompa e circunstância o abaixamento do imposto que se traduz no abaixamento do preço do combustível gasolina. Ora, nós sabemos que um dos combustíveis que é utilizado e que influencia decisivamente a atividade agrícola é o gasóleo. Mas nem me vou referir a isso, vou deixar essa tarefa para os colegas. Mas há um gasóleo especial para a atividade agrícola, que é o gasóleo verde, como sabe. E a primeira pergunta que eu lhe deixo, Sr. Ministro, e deixo-lhe esta pergunta e também um apelo em nome dos agricultores portugueses. O Sr. Ministro está disponível e consegue ter influência junto do Governo para que o gasóleo agrícola baixe? Esta era a primeira questão que eu gostaria de colocar. Eu não sei se a interpelação é pergunta-resposta, costuma ser, não é? Vou continuar. Portanto, Sr. Ministro, esta é a primeira questão que aqui lhe gostaria de deixar. Sr. Ministro, a despesa por classificação económica do PO17, que nos é apresentada, registra despesas de capital de 2018 para 2019, registra um decréscimo de 273 milhões de euros. Sr. Ministro, este é o número da nota explicativa que nos enviou. Esta despesa de capital é aquilo que todos os economistas e toda a gente sabe, que a despesa de capital tem a ver com o investimento. É aqui, com as despesas de capital, que se faz o investimento. Ora, Sr. Ministro, os mapas que nos apresenta têm um decréscimo de 273 milhões de euros. Sr. Ministro, como é que o senhor me pode provar que, tendo a despesa de capital passado de 799 para 526, portanto, decresce 273 milhões de euros, como é que o senhor vai justificar aqui que este orçamento pode ser bom para a agricultura e vai fomentar o investimento? Sr. Ministro, vou passar para outra questão que aqui colocou
que é o setor florestal. Se há setor em que é obrigatório, em que se exige estabilidade fiscal, estabilidade legislativa, é num setor florestal. O setor florestal, as árvores, o rendimento não é do ano seguinte, é de alguns anos, 12, 25, 30 mais. Exige-se alguma estabilidade. Foi aquilo que o senhor disse durante muito tempo e o seu secretário de Estado também aqui muitas vezes o disse e eu colaboro com ele. Senhor Ministro, em julho de 2017, o senhor anunciou aqui que estava a fazer uma reforma para um século, que já não se fazia uma reforma há séculos desta forma. Mas de todo mais, desde o tempo de Dom Dinis, dizem aqui, e é verdade. Mas essa reforma para os séculos, em julho de 2017, foi logo alterada em novembro de 2017, justamente com o orçamento de 2018. Mas depois, em fevereiro de 2018, fez outra alteração legislativa. Sr. Ministro, e agora, em 25 de outubro, naquele Conselho de Ministros que o senhor aqui refere, faz outra alteração legislativa. E agora, aqui, em sede de orçamento, não faz outros anúncios. Sr. Ministro, façam os Conselhos de Ministros que quiserem. O senhor já aqui... Façam-nos todos, mas façam depressa, para que os investidores saibam com o que podem contar. Porque neste momento, as pessoas que estão a investir no setor florestal não sabem aquilo que vem no próximo orçamento e no próximo Conselho de Ministros. Sr. Ministro, decidam-se uma vez por todas. Sr. Ministro, eu já lá vou. Sr. Ministro, o senhor anunciou aqui algumas medidas que nos congratulamos. Por exemplo, o cadastro para todo o país e tal. Sr. Ministro, diga-me, por favor, qual a rúbrica do orçamento onde essa despesa está estabelecida. Porque nós não encontramos. Sr. Ministro, como não encontramos, o Sr. Ministro fala aqui de uma nova lei orgânica do ICNF, anunciou agora. Congratulamos-nos com isso. Mas até lá, ponham o ICNF a fazer alguma coisa. Porque as propriedades públicas, o Pinhal de Leiria, as matas da Tocha, de Cantanhede e tudo mais, estão na mesma. As árvores que arderam em outubro passado continuam lá. Sr. Ministro, até temos a caricato de que há até produtores de plantas que oferecem ao ICNF e que chegam cá e não as conseguem implementar porque o ICNF não deixa. Sr. Ministro, ponha ordem na casa e não espere por unidade orgânica, façam alguma coisa, porque entretanto as infestantes, a reflorestação natural do eucalipto está a continuar. Terminou o seu tempo, senhor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr.